Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, bem-vindo ao canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Vamos ao caso de hoje. Nancy N.G., ou Nancy, de 29 anos, ela foi participar de um retiro de yoga na Guatemala e ela desapareceu. Os detalhes são confusos e sua família está fazendo tudo o que pode para obter respostas para ajudar na busca pela Nancy. A Nancy, ela morava em Monterey Park, na Califórnia. Ela trabalhava no Distrito Escolar Unificado de Alhambra com crianças deficientes. Ela era uma jovem muito inteligente, com muita paciência. Ela estudava direito na California State University. Ela era a mais velha de 4 irmãos. Ela adorava yoga, viajar, fazer caminhadas com a família dela e tinha paixão pelo gato dela. Descrita com um coração gentil, gostava de paraquedismo, ou seja, ela parecia se divertir muito e sempre tentando estar ocupada, sempre estar envolvida em algo. Ela gostou muito de praticar yoga e ela começou a frequentar um estúdio para isso. E ela se apaixonou tanto pela maneira como isso mudou sua vida, que ela foi algo que ela se dedicou um tempo muito grande fazendo. Então ela simplesmente tinha essa paixão e ela decidiu ir para um retiro de yoga na Guatemala. E ela achou que era uma experiência maravilhosa para ela, e ela já havia participado anteriormente também. Segundo todos os relatos, os locais são tipicamente lindos, e realmente é pelas fotos. Onde esse retiro foi realizado é um local fascinante, tem um lago imenso, lindo, o lago Atilan. A Nancy já tinha participado desse retiro, como eu falei, mas ela adorou tanto que ela quis voltar novamente. Então a Nancy tomou a decisão, e esta foi a última vez que sua família teve notícias. A Nancy deveria retornar para os Estados Unidos em dia 22 de outubro de 2023, mas antes que isso pudesse acontecer, o pai dela recebeu um telefonema. Alguém do local do retiro ligou e disse que a Nancy não voltaria mais. Mas não deu nenhum contexto sobre o que eles queriam dizer com isso. Tudo que a ligação realmente fez foi causar um alarme extremo na família. O pai dela notificou toda a família que parecia que tinha algo errado, então eles ligaram para a pessoa de volta e foram informados que a Nancy entrou na água, no Lake Atedlaon, durante sua viagem, e ninguém foi capaz de localizá-la. Foi tudo isso que a família dela conseguiu saber. Então eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido. O que essa pessoa quis dizer exatamente, que ela entrou na água e não voltou mais? Tinha alguém procurando por ela? Muitas perguntas feitas e, infelizmente, muitas dessas perguntas ficaram sem respostas. Na manhã do dia 17 de outubro, alguns dias após o retiro, a Nancy e os outros participantes do retiro, eles partiram para uma atividade em grupo dentro deste lago. Eles focaram geralmente na yoga, mas eles faziam outras atividades. Uma delas era ali, né, de caiaque, andar ali, usar o caiaque na água e tal. Acontece que junto lá também tinha o professor de yoga dela e as pessoas, todo mundo estava naquele momento ali no lago. Eles alugaram caiaques, ali o grupo todo. Naquele dia, a superfície da água ainda estava plana, não tinha ondas. Pelos vídeos obtidos pela polícia, eles distinguiram individualmente 8 pessoas, mas eram 10. E 10 embarcações foram retiradas naquela manhã. Mas eles puderam ver que 2 canoístas estavam à distância, separados do resto do grupo, remando cada vez mais longe, fora da vista. Mas tudo ficou pior quando apenas um canoísta reapareceu e se juntou ao grupo, quando os 9 entusiastas de yoga retornaram para escorar os caiaques. A Nancy não voltou. No dia que a Nancy desapareceu, um vídeo mostrou o último avistamento dela naquela manhã de 19 de outubro, por volta das 10 da manhã. Na filmagem, vocês podem ver que ela estava remando em direção a um grupo dos membros, né, do grupo. Ela estava animada, vê que ela parecia que estava feliz ali no lago e tal. O líder do grupo, ele se afastou de uma das participantes do grupo que está claramente perturbada. Foi o que foi descrito depois pelas outras pessoas.
que o líder do grupo tinha se afastado por um tempo, tal, e quando ele retornou, uma dessas participantes do grupo estava ali meio histérica, tal, e o grupo saiu rapidamente do local sem pagar, porque eles teriam que pagar o aluguel dos caiaques. Eles simplesmente saíram sem dizer uma palavra, e no dia seguinte o local onde foram alugados os caiaques ligaram e perguntaram cadê o pagamento do aluguel dos caiaques, e foi que descobriram que eles já tinham ido até embora do hotel, todo mundo. Mas por que eles foram embora do hotel? Eles ainda tinham 2 dias para ficarem por lá. Eles pagaram por 7 dias, mas no 5º dia eles voltaram. Ou seja, essas pessoas desapareceram. Sem nenhuma pista, descobrir o que aconteceu com a Nancy tornou-se quase impossível. A Marinha da Guatemala fez uma busca pelo lago, mas após 72 horas, eles pararam de procurar. Então a família criou uma página de doações no GoFundMe, né, para receber ajuda financeira das pessoas, para financiar uma empresa privada de busca e resgate e também pagar por um helicóptero Black Wolf, que é um desses helicópteros militares, né, mas aí eles teriam que pagar isso particular. E esse helicóptero vasculharia o lago de cima e mergulhadores voluntários a procurariam pelo lago. Eles vasculharam de 90% a 95% do lago e não a encontraram. A família da Nancy começou a questionar as circunstâncias do desaparecimento, já que as pessoas que participaram do retiro ignoraram as tentativas da família de encontrar as respostas. A família tentou tentar falar com o grupo, e eles estavam relutantes, não queriam falar com a família, não queriam dar maiores informações do que eles testemunharam, o que aconteceu naquele dia no grupo. Ninguém manifestou-se. A família da Nancy recebeu a notícia da promotoria de que uma testemunha apresentou um depoimento que, curiosamente, estava faltando no relatório do gabinete do Procurador-Geral da Guatemala. De acordo com essa declaração do membro do retiro, ela e a Nancy estavam a 2 quilômetros do lago quando a Nancy decidiu que ela queria nadar. Foi uma decisão repentina que aparentemente custou a vida dela. De acordo com essa testemunha, a Nancy havia se afogado. A família alegou que essa declaração era difícil de aceitar por alguns motivos. Um deles é que os participantes do retiro nunca mencionaram que a Nancy saiu de caiaque e se separou deles. O que chamou a atenção é que essa pessoa que estava no retiro somente apareceu 3 semanas após o ocorrido para dizer tudo isso. E essas informações contradiziam a informação oficial que a polícia tinha recebido das pessoas. Essa testemunha, Cristina, se apresentou à justiça por meio do seu advogado, que a representa. O advogado disse que ela estava traumatizada pelo que ela viu. De acordo com ele, a Cristina disse ao advogado que no dia 18 de outubro ela estava no lago com seu caiaque. E numa parte bem profunda, que a água mudava até de cor, mas que a maré começou a ficar agitada e ela resolveu voltar. E ela alegou ter visto a Nancy, e as duas começaram a conversar. E foi quando a Nancy aparentemente contou a Christine o seu plano, que ela queria nadar. A Christine a desaconselhou a isso, visto que as águas do lago estavam agitadas e a corrente já estava forte. Apesar do aviso da Cristina, ela disse que a Nancy pulou na água. Mas devido à correnteza, o caiaque da Nancy começou a se distanciar. Então a Cristina colocou uma de suas pernas no caiaque da Nancy para impedi-lo de flutuar e empurrou de volta para Nancy. Mas novamente o caiaque moveu-se por causa das ondas e ela foi tentar alcançar o caiaque novamente, e quando ela se virou, a Nancy havia sumido. A família se encheu de questões. Por exemplo, por que o grupo aparentemente esperou 24 horas para relatar o desaparecimento da Nancy? Por que o gabinete do Procurador-Geral da Guatemala informou que não foi capaz de entrevistar a testemunha ou o guia turístico? Lembrando que eles deixaram o país logo após o desaparecimento da Nancy. E por que os participantes do retiro permaneceram tão calados? Uma ex-agente da CIA e uma agente do FBI, Tracy Water, disse em uma entrevista que quando as pessoas não são cooperativas no início,
É algo até compreensível devido ao choque, mas o que chamou a atenção dela foi a forma como se comportaram as pessoas após o ocorrido, não dando nenhuma informação à família da Nancy. Duas outras pessoas que viram a Nancy na manhã de 17 de outubro estavam lá. Elas também queriam respostas, mas ninguém queria levar essas perguntas e respostas para as famílias, porque algumas pessoas do grupo também começavam a se questionar. Mas até então eles não falavam nada disso com a família dela. A família desolada. A empresa de aluguel dos caiaques alugados, eles disseram que 10 pessoas partiram para as águas calmas do lago, mas que as águas ficaram agitadas e foi quando os canoístas começaram a retornar. Ali e a Elaine notaram que o número havia passado de 10 para 8, ou seja, 10 pessoas saíram, 8 voltaram e 2 não, que seriam as 2 jovens, né? No entanto, esses canoístas continuaram remando, porque o pessoal do caiaque podia vê-las a muito longe, e pôde ver, né, que eram 2 mulheres, sendo que uma delas é a que alegou que a Nancy se afogou. Os proprietários que fez a locação desses caiaques observou que as 2 canoístas remavam para fora da vista deles, que foi seguida pelo chamado de um pedido de socorro, depois que apenas uma canoísta retornou e a Nancy não retornou. Essa mulher estava claramente angustiada, segundo eles, e o professor de yoga ajudou-a a subir as escadas, porque ela estava inconsolável. Mas eles não disseram uma palavra sequer aos proprietários da empresa de aluguel dos caiaques, que é até um pouco anormal, né? O pessoal tá ali, todo mundo sentado, você vai chegar, correr, falar, ai meu Deus, minha amiga sumiu, correu. Não. O professor que ajudou essa mulher a subir, que estava traumatizada e tal. Eles só souberam no dia seguinte, quando eles ligaram para o hotel, porque o grupo ainda não tinha pago a conta do aluguel dos caiaques. Mas isso, gente, somente após 12 horas do desaparecimento que eles ficaram sabendo. E quando eles ficaram sabendo, eles já tinham todos ido embora do país. Certamente, este grupo testemunhou o desaparecimento da Nancy, mas a maioria se recusou a falar com as autoridades. No dia 13 de novembro, a equipe de resgate que a família havia contratado postou em seu Instagram que eles tinham 2 pessoas de interesse. Uma seria Ed Hada, o instrutor de yoga, e Cristina Marie Blazek. Embora o FBI tenha declarado que não tem conhecimento de qualquer evidência que alguém tirou a vida da Nancy, então não tem investigação em cima dessas pessoas. O Ed, o professor de yoga, colocou no seu TikTok que estavam espalhando desinformação sobre o caso. Segundo ele não fugiu do país, mas que ele estava programado para retornar dia 21. Mas isso é mentira, isso não é verdade. Porque ficou comprovado que ele comprou este bilhete na sexta-feira, no dia 20 de outubro, depois que a Nancy desapareceu. E uma fonte anônima conseguiu acessar o sistema da companhia aérea United Airlines e encontrou evidências que o Ed tinha passagem para voltar no dia 22. Mas horas depois do desaparecimento da Nancy, ele cancelou a passagem do dia 22 e comprou a passagem para o dia 20, para voar no dia 21. Então, ele mentiu. Várias teorias de que a Nancy havia sido vítima de um crime de ódio, sacrifício ritualístico, tráfico humano. Outros apontaram que esses retiros são notórios pelo uso de substâncias alucinógenas, o que talvez possa explicar por que a Nancy aparentemente pulou da água do seu caiaque. A família dela diz que ela não faz uso disso, ela é uma pessoa supernaturalista e tal. Então, e também ficou confirmado por todo esse grupo que substâncias ilícitas não eram usadas de forma alguma durante o retiro. A equipe de busca e resgate também afirmou que não encontrou nada que sugerisse que substâncias foram usadas pelo grupo.
Muitos acharam que o Ed, o professor, estava vasculhando o quarto para achar informações de contato de emergência. Então, por isso que estava bagunçado. Ele está tentando achar o contato da família dela. A teoria que domina é que a Nancy foi traficada. Eu não concordo e chego lá. Mas, de acordo com a equipe de busca e resgate que foi contratada pelos pais da Nancy, que foi composta pelo esse helicóptero Black Wolf, né, essa aviação de operações especiais, por pessoas treinadas, que são ex-membros da Força Aérea Especial da Inglaterra e dos Estados Unidos, que se especializaram em casos como esse e trabalham em casos como esse, e eles descartaram esta possibilidade. Então, olha o dinheirão que foi pago. O advogado da Cristina, a que disse que viu a menina pular na água, alegou que os participantes do retiro não receberam colete salva-vidas. Alegação esta negada pelo proprietário. Ele disse que sempre dá a oportunidade da pessoa levar um colete salva-vida e todos do grupo recusaram levar. Agora, algo que me enfureceu foi quando o operador do equipamento sonar que estava fazendo as buscas entrou em contato com a Cristina e com o seu advogado para saber exatamente o que aconteceu e como a Nancy sumiu. Como o lago era imenso, então a busca não poderia... o lago era muito grande, então eles queriam restringir a busca, tipo assim, saber mais ou menos onde é que ela sumiu. Mas eles se recusaram ao pedido do grupo. Essa moça, Cristina e o advogado, se recusaram. O grupo só queria saber, o lago é imenso, me diz mais ou menos aonde, que parte do lago vocês se perderam lá. Que parte do lago ela pulou? Eles se recusaram a responder o pedido feito pelo grupo. Quando o caiaque da Nancy foi encontrado, faltava o remo do caiaque. Apesar de não haver relatos da Cristina de que o caiaque havia virado. Ela nunca disse isso. Porque o remo estava dentro, né? Quando acharam o caiaque, o remo já não estava mais dentro. Como que esse foi parar? A equipe de busca e resgate aparentemente estudou o movimento da água desde o dia que a Nancy desapareceu e chegaram à conclusão de que o caiaque não virou em nenhum lugar. O advogado da Cristina disse que ela não sumiu sem dar explicações, que ela foi falar com a polícia na Guatemala. E eles disseram que muitas pessoas perdem a vida naquele lago, a polícia disse para ela, e não havia muito a fazer. Mas o estranho é que a polícia da Guatemala nega que a Cristina foi lá conversar com eles. Não, ninguém veio aqui falar dessa moça não. Muito pelo contrário, a família da Nancy não cansava de pedir para que a Cristina fosse até a polícia para contar o que aconteceu. Essa parte já acho que é coisa do advogado dela, inventando, tá? A busca ainda continua, os gastos estão sendo pagos por doações e até agora não. Agora, vamos aqui, por que eu acho que esse grupo saiu correndo desse lugar? Vamos lembrar, gente, que Guatemala é um país que leis existem, mas não são empregadas. Né? É um país pobre para danar, corrupto pra caramba, e um país que leis não são seguidas. Esta Cristina, ela é uma procuradora do Estado aqui nos Estados Unidos, ela é uma advogada e ela trabalha como procuradora. O que ela deve ter pensado naquele momento? Por que eu vou pegar minhas trouxas e vou sair correndo e todo mundo também? Gente, quando você está num país que lei não se aplica, só se aplica a quem tem dinheiro, quem pode pagar mais, as chances deles terem falado, eu estou falando agora do ponto de vista como advogado. Vamos dar um exemplo. Você está na Coreia do Norte. Lei lá, é só você e Deus, né? Lei não serve para nada. Uma pessoa falece junto com o seu grupo. Você vai lá na polícia e fala, olha, a pessoa ali do meu grupo faleceu. Ah, não. Na Coreia do Norte você pega o primeiro voo e você sai de lá. Porque vai vir para cima de você. E lá não tem lei. É a mesma coisa no país onde ela estava, infelizmente. Lei não existe. O que essa moça deve ter pensado como procuradora? Tá, eu vou lá na polícia e dizer, olha, uma moça do grupo, perto de mim, tava lá, tal, pulou na água, tentei pegar o caiaque dela.
ela sabia que ela não ia poder sair do país se ela fosse na polícia. Acontece que, se ela fosse na polícia, a chance que a polícia de lá colocasse qualquer coisa em cima dela era muito grande. E como eu falei, gente, é um país sem lei, existe lei no papel, mas não se aplica. Pra você ter ideia, aqui nos Estados Unidos, milhares e milhares e milhares de pessoas são exilados, vindo da onde? Venezuela, Guatemala, Cuba, Honduras. Por quê? Lei não serve para nada naquele país. Eles jogam qualquer coisa em cima de você. Não é como no Brasil que, não, você participou de uma festa e alguém faleceu na festa, não quer dizer que a polícia do Brasil vai colocar em cima de você, você tem o direito de provar, você tem o direito disso e daquilo. Nesses países, não. E o que eu acho que aconteceu, ela deve ter falado pro grupo, gente, se vocês quiserem ir na polícia, vocês vão. Eu não vou. Eu vou pegar minhas coisas e eu vou embora daqui. Ela deve ter feito a defesa lá dizendo, se vocês ficarem, saibam, ninguém sabe o que vai acontecer com vocês. Eles podem jogar para cima de vocês qualquer coisa e daqui vocês não saem nunca mais. O grupo deve ter ficado todo desesperado, pensou, é verdade, eu vou cair fora. E vieram embora. Até aí eu consigo entender e defender a Cristina e os demais. Agora, o que eu não desculpo é a falta de respeito dela e do grupo, de não querer falar com a família dela. Eles não falaram com as autoridades americanas porque eles nunca foram convocados. Porque as autoridades americanas, como a FBI diz, não tem nada que leva a crer que se alguém tirou a vida dessa moça. Mas, poxa vida, os pais estão ligando, estão implorando. Fala, diz aonde que ela sumiu no lago, me diz que parte do lago. A moça leva 3 semanas para responder. E diz que é porque ela é traumatizada. Isso eu já não concordo. Eu não entendo porque muita gente acredita que foi tráfico humano. Não concordo, e além do mais, como eu falei, tem esse grupo aí de veteranos, são pessoas de forças especiais da Inglaterra, Estados Unidos, eles já chegaram à conclusão que não. Eu não acredito que a Cristina tenha afogado a moça. Eu acredito que foi um acidente, sim. Eu acredito que, por algum motivo, pulou na água. A água estava muito movimentada, muito cheia de ondas. E é muito fundo. E ela simplesmente se afogou. O erro todo foi eles se calarem. E continuam calados até o dia de hoje. Mas aí, depois de tanta pressão, o advogado foi e apareceu com ela e disse, depois informaram em que área que ela estava mais ou menos encontrada. 3 semanas depois, de pedidos e pedidos e pedidos. Eles foram lá e não encontraram. Mas esse é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acreditam que alguém do grupo tem alguma coisa a ver com isso? Vocês acreditam que essas 9 pessoas estão encobrindo um crime? Vocês acham que foi apenas um acidente e eles com medo saíram de lá? Que é o que eu acredito. Mas se saíram de lá porque estavam com medo e tal, por que não foi na polícia aqui? Por que não atendeu o telefonema dos pais dela? Por que não deu entrevistas para os jornais? É esse o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. Até hoje ela está desaparecida. Caso recente, ainda continuam procurando. O que vocês acham que aconteceu com essa jovem? Eu vejo vocês em breve. Até mais.